Simbologia de árvores em toda a Escritura Sagrada. Shalom, meus irmãos. Resolvi fazer mais esse vídeo para os meus irmãos sobre um assunto muito importante para os dias em que estamos vivendo. Simbologia de árvores em toda a Escritura. Vamos falar um pouco sobre enigmas e parábolas. Vamos começar com um texto muito intrigante, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 24, onde o Adonai Yehoshua, o nosso mestre, ao curar um cego, a primeira coisa que esse cego viu quando acabou de ser curado é que ele relatou o que disse: vejo os homens como árvores que andam. Vejo os homens como árvores que andam. Então, era a primeira coisa que ele viu quando foi curado. Essa estranha árvore ambulante, andando, é uma das figuras que mais me intrigaram no manuscrito de Voynich. Aparece essa árvore com duas pernas, como que andando, com a mochila nas costas e com duas mãos, tendo duas rosas, uma em cada mão, e parecendo uma pessoa andando, como no texto. Vejo as pessoas como árvores que andam. Então eu me lembrei da história de Ole Regel em busca de um certo reino, onde tem um peregrino buscando as rosas espirituais para alcançar a salvação. Também no livro do peregrino de John Boehner, ele aparece um peregrino com a mochila nas costas também, em busca do reino celestial. Então, não parece aos irmãos uma estranha coincidência esta árvore ambulante com a mochila nas costas, carregando rosas e andando como quem peregrina no deserto entre os escorpiões da terra? Pois é. Então, meus irmãos, eu me lembrei da história do andarilho e peregrino e também da história do peregrino de John Boehner. Então isso é muito importante, meus irmãos. Envolvendo plantas e árvores remonta ao Bereshit, ou seja, ao princípio de tudo. Pois na parábola do jardim do Éden, nós temos a narração bíblica onde diz que no princípio, quando Deus criou o homem, ele plantou um jardim. E nesse jardim havia muitas árvores. E no centro desse jardim havia duas árvores especiais. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o nosso Salvador, definindo o reino dos céus, ele diz explicitamente que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou trigo em sua lavoura. E o inimigo também semeou o joio entre a semente de trigo. De forma que, ao nascer o trigo, nasceu também o joio. Disse ainda a parábola do semeador, alegorizando ele que, ao semear a sua semente, uma caiu na beira do caminho, outra caiu no espinheiro, outra nos pedregais e outra em boa terra. Nesse estudo eu quero demonstrar de forma didática e simples, para que todos compreendam que de Gênesis a Apocalipse, bem como no livro de Enoque e no manuscrito Voynich, que acaba de ser encontrado e decifrado, todo o ensinamento divino passado para a humanidade através dos profetas é sempre envolto por enigmas e parábolas. E a maioria desses enigmas e parábolas se utilizam da alegoria de plantas e árvores. Por isso,
eu selecionei aqui algumas referências bíblicas as quais preciso compartilhar com os irmãos. Primeiro, o justo e a sua simbologia com árvores. Salmo 1, versículo 3, e Jeremias 17, versículo 8, diz assim: bem-aventurado é o homem justo, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo capítulo 1, verso 3 e Jeremias 17, versículo 8. Também em Salmo 104, verso 16, diz assim: as árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Salmo 104, verso 16. Ainda agora nos Provérbios, temos alguns versículos muito interessantes, muito pertinentes a esse assunto. A sabedoria do justo é árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Provérbios capítulo 3 e versículo 18. E ainda no capítulo 11, verso 30, diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganham almas é sábio. Provérbios 11, verso 30. E ainda, Provérbios 15, verso 4, diz: a língua benigna é a árvore de vida. Então, a língua benigna é a árvore de vida. Os justos aplaudirão o Rei dos Reis. Veja o que diz Isaías capítulo 55, versículo 12, irmãos. Lá diz assim: e todas as árvores do campo baterão palmas. Ora, irmãos, quem já viu árvore bater palmas? Por isso diz aqui, está se referindo aos justos. Os justos aplaudirão o Rei dos Reis. Batam palmas todos os povos, diz o Salmo 47. Agora aqui, a alegoria de todos os povos é árvores. As árvores do campo baterão palmas. Isaías 55, 12. Agora, o reino da terra, os reinos da terra, bem como os ímpios e sua simbologia também relacionado a árvores. Vamos ver aqui agora referindo-se ao reino de Babilônia. O reino de Babilônia é como uma grande árvore que foi derrubada e abatida. Vamos ver. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho ele disse: eu vi uma grande árvore que crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda a carne se mantinha dela. Eu, na minha cama, disse o rei, eis que um vigia do céu, um santo, ou seja, um anjo de Deus, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem seus animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Daniel capítulo 4, versículo 11 a 14. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que o reino da Babilônia foi comparado a uma grande árvore que enchia toda a terra. Agora vejamos esta outra parábola, escrita no livro de Juízes, aonde também fala dos reinos do mundo, os governantes da terra.
Diz assim, Juízes capítulo 9, verso 8 a 15. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, venha tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, venha tu então e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, venha tu, então, e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo de minha sombra, senão saia fogo dos meus espinhos e que consuma todos os cedros do Líbano. Juízes capítulo 9, versículos 8 a 15. Então, meus irmãos, aqui nessa profecia nós vimos que todos os homens da terra escolheram para si um rei, que é o maldito espinheiro. E isso tem acontecido desde o início do mundo, quando escolheram para reinar sobre eles a Nimrod, e depois Nabucodonosor, e depois, enfim, todos os tiranos da terra. E hoje não é diferente. Todos os governantes da terra, de todas as nações, o povo sempre escolhe o pior dos piores, é o que reina sobre as nações, até o dia da vinda do Senhor Yahushua, quando será abatida a grande árvore, e será então dado o reino aos santos do Altíssimo. Por isso vos digo, agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, disse João Batista aos fariseus da sua época. Mateus capítulo 3 e versículo 10. Então, é claro que ele não estava se referindo às árvores do campo, ele estava se referindo aos homens, à raça de víboras, aos filhos das serpentes, aos reptilianos, que são aqui comparados a árvores. E acontecerá que no juízo eterno, toda a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada, diz Mateus capítulo 15, versículo 13. Toda a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Malaquias 4, versículo 1. Quando todas as árvores que não foi plantada pelo Pai Celestial, na parábola do semeador e na parábola do trigo e o joio, tudo aquilo que não for trigo será então arrancado e será lançado no fogo. Vejamos agora uma interessante visão, maravilhosa visão, que o Eterno deu ao seu servo Enoque. No princípio do mundo, logo o primeiro profeta que foi ungido por Deus para trazer mensagens à humanidade. Assim diz o profeta Enoque: eu fui levado ao paraíso de justiça, e nele me foi mostrado de longe as árvores numerosas em excesso e grandes e diferentes umas das outras. Entre essas árvores eu vi uma que era diferente de todas as outras, muito grande e bela e magnífica, exalava um odor, um cheiro sempre renovado e tão suave que não havia sequer uma em todo o jardim do Éden que exalasse um perfume tão desejável. Essa árvore
era a única de sua espécie. Suas folhas, suas flores, sua madeira não se corrompem nunca, e os seus frutos eram bons. Frente a isso, eu me espantei. Eis uma árvore admirável de se ver. Que folhas bonitas e que fruto delicioso. Então Miguel, um glorioso anjo que estava comigo, me disse: Enoque, por que estas questões acerca do perfume dessa árvore? E por que estás ávido por conhecer esta árvore? Então eu, Enoque, respondi-lhe: eu quero saber acerca de tudo, mas particularmente acerca desta árvore. Então o anjo respondeu: esta montanha que vês, em cujo topo está plantada tão admirável árvore, será o local em que descansará o Senhor de santidade e de glória, o Rei eterno, que virá e descerá para visitar a terra em sua bondade. Esta árvore de suave perfume, cuja fragrância nada tem de carnal, ninguém jamais chegará a tocá-la, até o dia do juízo final, quando os maus tiverem sido dados aos tormentos eternos. Esta árvore será dada aos justos e humildes. Os seus frutos serão reservados aos eleitos. Pois a vida será plantada no santo local, debaixo do trono do Rei eterno. Então rejubilar-se-ão e vibrarão de alegria no Santo dos Santos. Um perfume delicioso penetrará em seus ossos. Verão seus pais e terão uma longa vida sobre a terra. E essa vida será eterna e não perturbada pelas infelicidades e nem pelas misérias. Eu louvei o Senhor de glória e santidade, o Rei eterno, por haver preparado esta árvore e a ter prometido aos santos. O anjo me disse: o teu primeiro pai e tua primeira mãe se aproximaram indevidamente desta árvore, comeram o fruto proibido, aprenderam o conhecimento, e os seus olhos se abriram e compreenderam que estavam nus. Então o Eterno colocou em volta desta árvore os querubins e a chama da espada fulgurante, para confundir o homem, a fim de que ele não encontre o caminho da árvore da vida. Assim, ninguém jamais a encontrará até o grande dia do juízo final. Isso está registrado no livro de Enoque, capítulo 10, versículos 1 ao 14. Então, meus irmãos, para finalizar esse vídeo, temos agora, nestes últimos dias, a revelação desse maravilhoso manuscrito conhecido como o livro que ninguém pode ler, mas que agora foi revelado ao povo santo do Altíssimo, contendo essas figuras e símbolos de plantas e árvores. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo do Eterno revela à sua igreja. Shalom, shalom. Quem gostou do vídeo, curte, compartilhe e dê o seu like. Shalom, shalom.